Meus amigos e minhas amigas, eu quero, nesta oportunidade, te cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja na tua vida, no teu lar, na tua família, na vida de todos os teus familiares. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus, sentir que é um salvo, um justo, diante da presença do Altíssimo. E eu quero meditar com você alguns versículos da Palavra de Deus, nesta oportunidade que estamos aqui para anunciar a grandeza da Palavra do Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu tenho lido na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 até o versículo 21. Meus amigos, nós estamos diante de uma passagem bíblica aonde o Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o andar no Espírito e praticar o fruto do Espírito, ou andar na natureza caída da carne e praticar as obras da carne. E como nós temos lido aqui no versículo 21, que os que cometem as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Então, o primeiro versículo que eu tenho lido é o versículo 16, onde Paulo ele faz uma recomendação, dá um conselho, uma demonstração, e quando ele diz assim: digo, porém, andai em espírito. E o que é andar em espírito? Ou seja, andar na atuação, na direção do Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Significa obedecer o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz: andai em espírito. Quando eu me proponho a andar de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, com a vontade de Deus, eu não vou cumprir a concupiscência da carne. Ou seja, quando o homem, a mulher, determina-se andar de acordo com a vontade do Espírito Santo, ele não vai andar na concupiscência da carne, ou seja, na cobiça da natureza caída, da natureza que se inclina para tudo aquilo que desagrada a Deus. Aí o versículo 17, Paulo vai dizer que a carne, ela cobiça contra o espírito, e há uma luta travada entre o espírito e a carne. Ou seja, enquanto o Espírito Santo de Deus quer guiar o ser humano justo, o Filho de Deus, na direção da vontade do Evangelho,
a natureza caída quer inclinar essa mesma pessoa em direção à perdição, ao pecado, à transgressão da lei de Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então há uma luta no coração do Filho de Deus, daquele que tem o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo quer guiar essa pessoa em direção à presença de Deus, a carne, a natureza caída, quer inclinar ele para o mal. Aí o versículo 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí nós vimos aqui uma lista, não é uma lista exaustiva, mas Paulo apresenta aqui vários tipos de pecado, obra da carne, que se o ser humano viver nessas práticas e morrer nessas práticas, ele está condenado. E nós temos aqui a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, é obra da carne, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, as iras, as heresias. Quantas pessoas têm deixado de receber o ensino da palavra de Deus, o ensino genuíno, aceitar o Evangelho? Pessoas que têm deixado de aceitar o Evangelho e têm aceitado muitos ensinamentos contrários à vontade de Deus. Isso é obra da carne. E Paulo ainda continua dizendo invejas, homicídios. Quantas pessoas têm matado o outro, feito o outro sofrer? São obras da carne. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo diz assim: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu amigo, nós estamos vivendo os dias difíceis, trabalhosos, que apontam a Bíblia. Se aproxima o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus pode acontecer a qualquer momento. E você vai querer estar praticando as obras da carne? Não, meu amigo, não faça assim. Faça a sua decisão ainda hoje, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e venha praticar aquilo que agrada a Deus, para que você seja aceito pelo Senhor. E rejeite toda a obra da carne. Nós temos aqui uma relação, você pode analisar. Iras, pelejas, dissensões, rejeite. E abrace a palavra de Deus. Fique com essa palavra. Que você não deixe para amanhã a sua decisão. Porque o momento com que o homem pode trabalhar é o agora. E a Bíblia mesmo diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, a voz da palavra, não endureçais os vossos corações. Ouça a palavra, receba no seu coração, guarde e obedeça a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser mais do que abençoado. Fique com essa palavra. Deus te ajude, Deus te dê força, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.